ela falou, revelou pra mim, André, eu fiquei, sei lá quantos anos ela falou, 15, 20 anos casada em um casamento onde não era bacana pra mim, porque lá falavam pra mim que se eu tô vivendo esse relacionamento, eu tenho que suportar, eu tenho que ficar nele, porque se eu não ficar, eu vou voltar em uma outra vida a viver esse processo como se fosse uma penitência. Aí eu falei pra ela, olha, eu não tô vendo muito amor nesse processo que você tá contando pra mim. Mas essa é a minha opinião pessoal. Ela falou, ah, não, André, eu já me libertei disso, eu não faço mais parte dessa perspectiva. E eu tô contando essa história toda pra não ficar focando só em mim. Tô trazendo história de outras pessoas também e justificando por que a minha experiência com este local específico, que é o Centro Espírita, kardecistas, tá? Lá na Federação Espírita. Tô falando especificamente desse lugar, tá? A energia é muito gostosa, mais uma vez, reforço isso. Uma energia muito gostosa que com certeza ajuda muitas pessoas, mas que tem uma perspectiva que vai contra aquilo que arde no meu coração, que é, existe sim o caminho da dor. Eu não vou desprezar e dizer que não, que eles estão mentindo. Ele existe. Ele é sim um caminho. Só que ele não é o único caminho. Existe um segundo caminho, que é o caminho do amor, que é o caminho da virtude, o processo de crescimento a partir da conexão com a sua própria essência, sem intermediários, sem sofrimento, sem aprisionamento. É isso que eu acredito. E aí eu sofri naquele lugar quando eu ouvi aquilo, o rapaz lá falando, lendo lá os textos, e todos eles estavam muito legais, para mim fazia muito sentido, se conectava comigo, eu estava me nutrindo daquela mensagem de amor. Do nadão, o cara falando, não, porque a gente sofre aí através do sofrimento que a gente se conecta. Eu, oi? Através do sofrimento que a gente se conecta? E naquela época eu tava, por várias razões, né, passando por algumas dificuldades emocionais e pensando, pô, era pra eu estar bem conectado então, porque eu tô sofrendo, não tá dando certo não. Eu acho que tem alguma coisa errada. Eu sempre fui um adolescente meio rebelde, né? E fui embora, nunca mais voltei, né? Depois daquilo, pra mim aquilo foi inaceitável. Então essa foi uma desilusão muito grande que eu tive com aquele lugar específico. Eu não tenho mais nenhum relato para trazer em relação ao espiritismo em si. Isso é tudo que eu tenho a dizer sobre ele. Não acredito que eu estou falando mal com esse discurso do lugar, até porque, como eu disse, foi muito bom, energeticamente falando, né? O passe lá é uma coisa muito legal. O que eu não curti foi a dogma, né? A doutrina, o caminho pela dor. Acho que isso não faz muito sentido. E deixando claro, praticamente todas as filosofias religiosas têm esse viés através da dor e do sofrimento. Só para não parecer que eu estou direcionando especificamente para essa filosofia, porque não é sobre isso, né? É sobre domínio e controle, que é sobre isso essa live, né? Quando você faz as pessoas acreditarem, inclusive, vou ter que comentar isso. Eu assisti um filme com a Aline ontem não, antes de ontem, que é um filme baseado em fatos reais, que tá lá na Netflix, deixa eu ver o nome do filme aqui, netflix.com. É de uma estadunidense, lá, 1800 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa. Deixa eu ver se ele vai aparecer. É filme baseado em fatos reais, melhor estilo de filme que existe, na minha opinião. Adoro filme baseado em histórias reais. Que é. Putz, cadê o filme? Onde que aparece os filmes que você assistiu na Netflix, hein? É minha lista que aparece? Hum, eu não lembro o nome do filme, quero saber, socorro. Putz, eu não lembro o nome do filme. Mas, em resumo, é o filme que retrata a história de uma mulher que ela era escrava naquela época, que ainda existia escravidão nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos tem essa coisa do norte ter a libertação da escravidão primeiro, os direitos concedidos ao povo afrodescendente, né, primeiro no norte, depois no sul, que as pessoas lá eram mais resistentes a essa liberação, tratavam as pessoas negras, como se não fossem pessoas, né? Tem até dificuldade de ficar tendo que colocar pessoas dessa ou daquela. Pessoas, são pessoas, né? Mas é isso. Naquela época não viam dessa forma. E aí, no começo do filme foi bem interessante, isso me marcou. Que a pessoa que era o representante da fé daquelas pessoas, que não sei qual que é o título que é, ele parecia um padre, um pastor, eu não sei. Ele falou o seguinte, no comecinho do filme, entre aspas, tá? Palavras do filme. Como é que é? Alguma coisa assim, né, entre aspas, não é exatamente o que foi dito, mas eu vou resumir o que eu me lembro, tá? Era alguma coisa no sentido de Deus quer que você obedeça aos seus senhores na terra, porque Deus não gosta
de escravo fujão ou de escravo desobediente, porque você tem que viver isso, porque é isso que Deus criou pra você e você tem que obedecer o seu Senhor na terra. Alguma coisa do tipo, tá? Você vai ter que ver o filme pra saber. Pô, eu vou achar qual que é o nome do filme. Pô, se alguém souber como que faz pra gente ver os filmes que a gente já assistiu da Netflix, por favor, comenta aí pra que eu possa ver, que eu tô rodando aqui no scrollamento deles, e eles estão dando várias recomendações, mas eu não consigo ver o que eu assisti. Porque eu terminei, né? Acho que essa é a coisa. Como eu terminei de assistir, ele não parece que ele mostra. Pô, Netflix, ajuda nós aí. Me ajuda a mostrar o filme para as pessoas. Bom, acho que não vai rolar. Mas assistam o filme. Quando vocês verem o nome, né? Eu vou deixar na descrição aqui dessa live depois o nome do filme, assim que eu conseguir encontrá-lo. Mas é uma negra com uma roupa meio avermelhada e um pano na cabeça e um chapéu, indo libertar outros negros. É sobre isso. É sobre isso o filme. Ele fala sobre uma mulher muito guerreira que conseguiu ajudar a libertar muitas pessoas na Guerra Civil dos Estados Unidos. É um filme muito bom. Foi muito. Filme baseado em história real, no geral, é bom, né? Porque senão não iam fazer. Não acho que tenha filme baseado em história real. Bom, existe, vai. Mas no geral, os filmes baseados em histórias reais são filmes bons. Tô tentando achar aqui, ainda não consegui. Depois eu vou buscar, senão vou me distrair aqui do conteúdo. Mas só para trazer esse contexto de como a filosofia, a religião, a doutrina, mesmo que ela seja um caminho, sim, de fato, de conexão com o amor, de conexão com o todo, de unidade das pessoas, ela pode, pelo ser humano que está portando a palavra, ser utilizada para manipulação. Não estou dizendo que é a religião que faz o processo de manipulação, mas o ser humano que está ali com o microfone na mão ou com o livro na mão, adulterando as palavras ao seu interesse pessoal para entrar em processos de manipulação. É sobre isso que eu estou falando, tá? Só para deixar claro mais uma vez. Legal, vamos seguir aqui. Eu estava falando sobre o meu professor de Reiki, né, que eu acabei saindo um pouco do contexto, porque quando eu fui nesses lugares eu comecei a entender um pouco de que aquela pessoa, na verdade, estava me segurando. Por quê? Embora esse professor fosse, e é, uma pessoa que eu acredito que é uma pessoa boa, é uma pessoa muito dominadora, no sentido de ele entrega o material pronto e você precisa usar o material dele. Não pode mudar nada do material dele. Mesmo que o material dele tenha os pontos de vista pessoais dele, tenha as canalizações pessoais dele, não se pode alterar o material dele. Eu falei, isso não faz muito sentido. Mas eu só comecei a perceber isso mais à frente, quando eu comecei a frequentar um lugar que se dizia um lugar universalista, né? Como eu disse, todos os lugares que se dizem universalista têm uma base. A base desse lugar era a Umbanda, tá? E tinha lá os processos de umbandistas, etc. E aí lá eles realmente eram universalistas, eles falavam sobre esse povo cigano, falavam sobre fraternidade branca, que são os mestres ascensionados, falava sobre a matriz africana Umbanda, tinha imagens do cristianismo ali, porque faz parte do processo, também era um lugar de terapias holísticas, então realmente um lugar muito universalista. E lá eles me trouxeram uma visão muito importante, que era essa visão de sair um pouco do procedimento fixo, vamos dizer assim, né? O procedimento. Porque o reiki, como eu aprendi, ele era muito assim: faz assim, faz assim, faz assado. E aí eu comecei a sentir mais do que apenas repetir. E aí eu comecei a questionar esse meu professor antigo de reiki em relação, acho que podia mudar isso aqui na apostila. E aí ele não queria mudar. Ele não queria atualizar aquilo para uma coisa que era mais sensível, que era mais leve,